Deus bendito, exaltado seja o Senhor pelo culto prestado aqui nessa noite do dia do Senhor. Obrigado, Pai, por ouvirmos da tua boca, Senhor, da tua palavra, a santa convocação. Obrigado porque o Senhor, ao nos expor o nosso pecado, nos dá a graça de confessarmos e recebermos do Senhor, por causa de Cristo, o perdão dos nossos pecados. E agora, Senhor, tendo os nossos ouvidos purificados para ouvirmos a tua palavra, nós rogamos, tem misericórdia de nós e fala conosco, Senhor, na exposição da tua palavra. A cada um de nós, que teu Espírito Santo possa operar poderosamente o poder da tua palavra, nos transformando, nos mudando, nos consolando, nos fortalecendo, a fim de glorificarmos o teu nome em todas as coisas, Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora no capítulo 2, nós vimos que no capítulo 1 até o final do capítulo, até o versículo 32, do versículo 18 até o versículo 32, o apóstolo Paulo ele fala acerca de um grupo de seres humanos chamados de gentios, aqueles que não possuíam uma revelação especial, a saber, a palavra de Deus, e que, conquanto Deus tivesse revelado a sua existência no que nós chamamos de revelação geral, ou seja, na criação, Deus havia posto claramente que Ele é um Deus todo-poderoso e eterno. Os homens, mesmo vendo essa revelação, eles suprimiam, eles abafaram e continuam fazendo isso, negando qualquer existência de Deus. Agora, no capítulo 2, irmãos, o apóstolo Paulo ele passa a tratar de um outro grupo de pessoas a quem ele chama, de maneira, de um recurso retórico, né, uma pessoa imaginária, ele chama de ó homem que julgas. Ó homem que julga, ou seja, esse homem que é julgador, que julga os outros. Há uma discussão muito grande, irmão, se esse a quem Paulo está se referindo aqui no capítulo 2 é um judeu hipócrita ou um gentio que, mesmo sendo gentio, não se entregava àquelas moralidades que foram descritas no capítulo 1, mas que era moralista, né, que defendia uma certa moral. Isso não era incomum no mundo antigo, né? Nós temos alguns filósofos que defendiam uma ideia de moralidade a partir da palavra de Deus. Então é uma discussão se de fato Paulo está se referindo a um gentio, né, ainda no grupo dos gentios que, não se associando às coisas do capítulo 1, se achava melhor que os outros, ou então a um judeu hipócrita. Não importando quem seja, irmão, se é de fato um judeu, se é de fato um gentio, eu não vou querer argumentar em favor de um ou de outro. Há um ponto em comum em qualquer uma dessas possibilidades. Essa pessoa a quem Paulo está falando, que Paulo está tratando aqui, é um moralista. E nós precisamos lembrar que Paulo, desde o versículo 18, está respondendo por que nós precisamos daquilo que ele falou no versículo 16 e 17, da justiça de Deus que se revela no Evangelho. O ponto é, o argumento de Paulo, que todos os homens precisam dessa justiça. Primeiro, nós vimos no capítulo 1, o gentio imoral que se entrega à devassidão da sua carne, mas também ao moralista que pensa que não precisa dessa justiça. É essa pessoa, queridos, que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Após apresentar os vícios mais grosseiros como prova de que ninguém é justo diante de Deus, agora ele se volta contra essa classe de pessoas que mantêm a aparência de santidade, as quais não haviam sido incluídas no primeiro catálogo de pecados. Não, eu não me envolvo com isso. É por isso então, irmãos, que o capítulo, esse trecho que nós lemos, está dividido de duas formas. Primeiro, o apóstolo Paulo, do versículo 1 ao versículo 5, fala acerca desse. Quem é esse? Primeiro, ele é hipócrita. Segundo, ele é arrogante. E terceiro, ele é obstinado. São essas três características do moralista que Paulo trata aqui. E depois, do versículo 5 também até o versículo 10, Paulo fala acerca do juízo que vai cair tanto sobre este moralista quanto sobre os gentios imorais. Então vamos ver primeiro, queridos, o moralista, né, que também é pecador. Não apenas o imoral, mas o moralista também é pecador e necessita de Cristo. Veja o que ele diz no versículo 1 ao versículo 5. Portanto, és desculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabes que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade,
ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo, ira para o dia da ira. Meus irmãos, o moralista que Paulo lê aqui, ao ouvir as coisas do capítulo 1, ele poderia fazer assim: muito bom, Paulo, muito bom, desce forte nesses imorais, esse bando pervertido. Nós que somos morais é que somos bons e que teremos a salvação. Paulo se vira para ele e fala assim: calma lá, não é bem isso que eu estou dizendo. Você também necessita dessa justiça e você também está debaixo dessa ira. E Paulo vai argumentar então, irmão. A primeira coisa que ele diz, do versículo 1 ao versículo 6, é que o moralista, esse moralista que ele está lidando, é um hipócrita. Em que sentido, queridos? Ele se volta diretamente para esse homem que sabe a verdade, mas não vive a verdade. Ele diz, como se estivesse dizendo: você pensa que é indesculpável só por reprovar o erro, mas você comete os mesmos pecados que você reprova. Você não é indesculpável, Paulo diz. Você é desculpável. Você é sim um hipócrita e na verdade é duplamente merecedor da ira, pois reprova aquilo que você comete. Esse é o argumento do apóstolo Paulo, irmãos. O propósito de Paulo é exatamente esvaziar não só aqueles que se entregam à devassidão imoral, mas também aqueles que defendem uma moralidade à parte de Cristo. Tirar qualquer falso senso de justiça, qualquer pretensão de isenção de culpa. A hipocrisia, irmãos, é algo muito perigoso, queridos. Todos estão suscetíveis a cair no pecado da hipocrisia, irmãos. Desde pastores e presbíteros até o novo convertido. Os hipócritas, eles fazem o bem. Eles não fazem o bem, eles meramente parecem fazer o bem. Eles ensinam muito bem aos homens, mas não cuidam do que de fato está no seu próprio coração. Há uma preocupação fortíssima no hipócrita em mostrar para os homens o que ele é, e não de fato ser aquilo que ele quer mostrar ser. Thomas Watson, irmãos, fala uma coisa muito interessante sobre a hipocrisia. Ele diz: hipocrisia é fingir uma santidade que não se tem. Assim como um cometa pode brilhar e se parecer com uma estrela, mas não é a estrela, assim é um hipócrita. Sepulcros caiados como os templos egípcios, que eram bonitos ao lado de fora, mas dentro havia todo tipo de podridão. Nuvens sem água, conforme diz Judas 12. Fingem estar cheios de espírito, mas são nuvens vazias. Um dos primeiros sinais, então, irmãos, que o apóstolo Paulo mostra acerca da hipocrisia. A primeira coisa que o apóstolo Paulo fala aqui é que um dos primeiros sinais é que o hipócrita, o moralista, ele é rápido em condenar. Ele não demora em condenar os outros, em dizer que os outros estão em pecado. Ele não tem dificuldade alguma em identificar o erro dos outros, mas é lento para identificar o erro em si mesmo. E eu preciso deixar claro aqui, irmãos, que não há problema em saber identificar o erro. Pelo contrário, isso é devido. O Senhor nos chama a fazer isso, por exemplo, no Sermão da Montanha. Às vezes nós estamos tentados a ir para o outro extremo da hipocrisia ou do juízo temerário, para a ideia de não julgueis, né? Nós não podemos julgar. Isso não é correto, irmãos. Até porque nós esvaziaríamos a obra e o trabalho do magistrado civil, dos presbíteros ou de qualquer outra autoridade. O ponto não é que é errado perceber e detectar o erro ou tratar o erro. Mas o ponto que o apóstolo Paulo está falando aqui é que ele é rápido em condenar os outros, mas é tardio em se condenar. Ele condena, mas comete e está tranquilo em condenar e cometer aquele pecado. É o que a gente chama, queridos, de a hipocrisia de duas medidas: um alto padrão para os outros e um baixo padrão, um baixíssimo padrão para nós mesmos. Deixa-me dar um exemplo, queridos, um exemplo que talvez possa incomodar alguns, mas é um exemplo muito notório. Nós temos aqui no nosso contexto brasileiro, irmãos, bem perto de nós, a seguinte situação: o marxismo ele é vil e o marxista gramscista trouxe efeitos danosos para a nossa sociedade brasileira. O texto exposto pela manhã mostra um excelente exemplo disso que o marxismo, enquanto ideologia rebelde contra o Senhor, tem feito. Sabe uma coisa, irmãos? A resposta para essa ideologia não é o conservadorismo.
é o Evangelho. Apesar de toda chocarrice que possa existir, irmãos, no momento das eleições que houve, dos esquerdistas falando meu bolsominion favorito, né? Eu digo chocarrice porque é um argumento infantil e ad hominem, né? Não se preocupe em lidar de fato com as ideias e com a filosofia política, mas atacar as pessoas. Apesar disso, há uma verdade nessa brincadeira, há uma verdade no que foi posto. E a verdade é, queridos, é que o Brasil está cheio disso, a saber, ou é abertamente imoral, e normalmente marxista, ou é veladamente imoral, muitos conservadores. Sabe por que eu estou dando esse exemplo, irmãos? Porque às vezes a gente se perde nessas coisas. A moralidade, a verdadeira moral, ela não flui de uma ideologia política. A verdadeira moral, ela é fundamentada no Evangelho. Não é a moral pela moral. A moral pela moral é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui no capítulo 2. Mas é a moral que flui do Evangelho. E não de uma manutenção das tradições pelas tradições. O moralista, ele obedece e preza pela moral por amor de si mesmo, achando que pode, por suas próprias forças, viver daquele jeito. Mas a moral evangélica, a moral fundamentada no Evangelho, ela faz aquilo por causa de Cristo e fundamentado na obra de Cristo. O moralista acha que sua moral, falsa e externa, é que o salvará diante de Deus, ou que ela o faz por si mesma melhor que os do capítulo 1. Paulo diz: não, você não está livre do juízo de Deus por ser um moralista. Você não está livre do juízo de Deus por simplesmente condenar os erros da imoralidade, porque você condena e inevitavelmente você pratica. Por isso, queridos, nós devemos atentar cuidadosamente, irmãos, para que nós vivamos de maneira coerente com aquilo que nós cremos e professamos. Nós devemos estar, queridos, em constante vigilância do nosso coração para não sermos acusados com justiça de hipocrisia. E como eu falei, irmãos, isso é um perigo suscetível a todos aqueles que professam a fé em Cristo, desde o pastor e os presbíteros até o novo convertido. Toda a igreja do Senhor é chamada para estar em constante vigilância, para não fazer do seu coração ou da sua visão de mundo uma visão moralista, que acha que não precisa de Cristo porque tem a moral. Sabe uma coisa, irmãos? Satanás, ele não é inimigo da moral. Satanás, ele não é inimigo da moral. Satanás, ele é inimigo de Cristo. Ele usará, se necessário, a moral para afastar os homens de Cristo, como esse homem aqui do capítulo 2. Nós precisamos correr para Cristo. E é em Cristo que nós vamos ter uma verdadeira santidade, uma verdadeira moral sólida e firme, irmãos. Deveria então, queridos, nos causar muito temor e reverência saber que Deus não leva em conta meramente a aparência externa, o que nós fazemos externamente, mas Ele olha o nosso coração. Por isso, irmãos, sinceridade despreocupada com uma ação externa correta não serve, mas também uma ação externa correta sem sinceridade também não serve de nada. O Senhor chama a sua igreja a unir as duas coisas, a preocupação com o externo e a preocupação com o interno. Uma vida sincera, sinceramente vivida de maneira correta. E segundo, queridos, ainda sobre essa verdade, nós devemos ter cuidado, irmãos, com a nossa tendência de criticarmos todo mundo, no sentido de sermos sempre pesados com os outros e muito leves e tolerantes conosco mesmo. Nós já falamos isso em outro sermão, que deve ser exatamente o contrário, irmãos. Nós devemos ser muito pesados conosco e misericordiosos com aqueles que tropeçam com fraquezas e que necessitam de socorro. Nós geralmente somos tão intransigentes ao julgar os outros e condescendentes em relação às nossas próprias falhas. Ficamos profundamente indignados e com razão, nós dizemos, diante da conduta desprezível dos outros, enquanto o mesmo comportamento não parece ser tão sério assim quando ele está em nós. Quando ele está em nós. A segunda característica, irmãos,
que o apóstolo Paulo vai dizer desse moralista, além dele ser hipócrita, ele diz, ele também é arrogante. Em que sentido? Versículo 3. Tu, homens, que condenas o que pratica estas coisas e faz a mesma, pensas que te livrarás do juízo de Deus, ou desprezas a riqueza da sua bondade? E aí o apóstolo Paulo continua. Qual o ponto aqui, irmãos? O apóstolo Paulo está dizendo que o moralista, ele tende a desprezar, desconsiderar a bondade de Deus que o conduz ao arrependimento. Normalmente o moralista ele pensa assim: eu sou bom, olha para mim, eu não faço isso, eu não faço aquilo outro, eu não faço isso, eu não faço aquilo outro, eu sou bom. Ou então ele faz e aí ele despreza a bondade de Deus, achando que ele não precisa da bondade de Deus. Ou então, e é um ponto forte aqui, o mau uso da bondade. Por exemplo, Deus é bom demais para me castigar. Veja como eu sou bonzinho. Ele não vai me castigar. Ele vai castigar outros, mas não a mim. Ou então, veja, eu tenho recebido tantas bênçãos do Senhor, como é que eu posso estar em seu desagrado se ele tem me abençoado tanto com coisas materiais? Ou ainda, eles podem dizer, eu vou brincar com esse pecado aqui, mas a hora que eu quiser, eu me arrependo dele e volto atrás, e abandono ele. Esses três pensamentos, irmãos, esses três pensamentos comuns em um moralista, são pensamentos que desprezam a bondade de Deus. Primeiro, porque o arrependimento, ele não é um digiplus. Você já usou digiplus, né? Sabe, quando você vai para um rodízio, para qualquer coisa, você vai para comer como se não houvesse amanhã. Porque você está lembrando, eu tenho um digiplus. Eu vou chegar em casa, vou tomar um digiplus e eu vou ficar com um estômago tranquilo. O arrependimento, irmãos, não é um digiplus que você, vou me entregar aqui e depois, a hora que quiser, eu vou e tomo. Não, queridos. A pessoa que tem esse tipo de raciocínio não sabe o que é o arrependimento. Na verdade, ela quer pecar e se entregar ao pecado, mas abafar a sua consciência e trazer uma certa tranquilidade. E segundo, queridos, porque o arrependimento não é obra nossa. O arrependimento não é obra nossa. Embora sejamos nós que nos arrependemos, é uma graça que é concedida por Deus, assim como é a fé. Para deixar claro, deixe-me citar aqui a pergunta 76 do nosso catecismo, o catecismo maior, que diz: o que é o arrependimento que conduz à vida? O catecismo responde: arrependimento que conduz à vida é uma graça salvadora operada no coração do pecador pelo Espírito e pela palavra de Deus, pela qual, reconhecendo e sentindo não somente o perigo, mas também a torpeza e odiosidade de seus pecados, e apreendendo a misericórdia de Deus em Cristo para com os arrependidos, o pecador tanto se entristece pelos seus pecados e os aborrece, e se volta de todos eles para Deus, tensionando e esforçando-se em andar constantemente com Deus em todos os seus caminhos de obediência, em nova obediência. Por isso, irmãos, o moralista judeu aqui, quer judeu, quer gentil, ele pensava assim de si mesmo: eu sou bom, no fundo eu sou bom. O que você tem pensado acerca de si mesmo? O que nós pensamos acerca de nós mesmos, irmãos? Que nós somos bons e não precisamos da bondade de Deus? Qual é a visão que nós temos, o que nós realmente pensamos acerca de nós, queridos? Você é cheio de si nas coisas espirituais, tem uma visão elevada de si mesmo? O homem mais santo é aquele que reconhece, não apenas de boca para fora, a sua debilidade, mas que sabe que precisa ardentemente da bondade e justiça de Deus. Os homens mais santos, irmãos, que viveram na história, quando nós vamos ler as suas biografias, uma das coisas que mais caracterizam eles é uma constante humilhação por um profundo senso da santidade de Deus e do seu pecado e a sua necessidade da bondade de Deus. E por último, irmãos, nesse primeiro momento do texto, o apóstolo Paulo traz uma terceira característica desse moralista. Versículo 5. Veja: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. O que Paulo está falando aqui, irmãos, é o que eu estou chamando de obstinação. É o que ele diz por ser um coração duro e impenitente. Impenitente é aquele que tarda o arrependimento, que não quer se arrepender, vai postergando o máximo que ele pode o arrependimento. O apóstolo Paulo está dizendo que o moralista, normalmente é assim. Ele pensa que não precisa da bondade de Deus, ele pensa que é bom, e por isso, quando ele se depara com a verdade que ele conhece,
ele acha que vive em conformidade com aquilo. Então ele vai postergando, ele é obstinado, ele é teimoso, ele vai postergando a mudança de vida. O obstinado, irmãos, e o impenitente, ele não está nem aí para a verdade de Deus. Porque não basta, querido, ser chamado de judeu. É o que o apóstolo Paulo está argumentando aqui. Ou seja, não basta ser chamado de crente, ou presbiteriano, ou reformado. Isso não salva. O que de fato, irmãos, é fundamental é termos as nossas vidas realmente transformadas e reformadas pela palavra de Deus. Não é uma simples profissão de boca para fora, irmãos. O obstinado impenitente, como eu disse, ele não está nem aí para a verdade da palavra de Deus. Ele até sabe, mas ele é indiferente ou reluta em obedecer. Ele sabe da verdade, mas prefere desfigurar, dizendo, não é bem assim. Isso é cultural. Isso é exagero. Não. É assim a postura do coração do obstinado. E de obstinação a obstinação, ele caminha para o inferno, porque ele ilude a si mesmo, achando que sua moral é suficiente para ser aceitável a Deus. Ou então, ele sabe a verdade, ele pode até ser preciosista nela, ele é minucioso, mas ele não deixa ser afetado por ela. Ele usa mais ela para bater nos outros do que para bater em si mesmo e se humilhar diante de Deus. O moralista, ele é obstinado, ele tarda o arrependimento, embora diga da boca para fora que concorda com o acerto, com o que é bom, com o que é moral, mas no fundo, ele despreza tudo aquilo. Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. O alerta do apóstolo Paulo aqui é exatamente porque isso acontecia no seu tempo e não deixou de acontecer, queridos. Não deixou de ser um real perigo em nosso coração. Ele traz a certeza para eles de que, se eles não mudarem, eles acumulam juízo contra si. Querido, qual é o real estado do seu coração? Eu não estou perguntando se você é membro de uma igreja visível. Eu não estou perguntando se você assentiu, isto é, concordou com as verdades da palavra de Deus. Eu não estou perguntando qual é o seu comportamento. Tudo isso é muito importante, eu diria necessário, mas não é essa a pergunta. A pergunta é, como está o seu coração? Qual é o real estado do seu coração? Se antes não tiver uma transformação de coração, irmãos, se na verdade ele for obstinado, hipócrita e cheio de si, não serve de nada diante do Senhor. Uma real transformação do coração é essencial para a salvação. Uma transformação que vai ser evidenciada, sim, em o que creio, como creio, se sou membro de uma igreja visível, se o meu comportamento externo condiz com a palavra de Deus, sim, isso tem o seu lugar. Mas o ponto fundamental aqui é que eu não posso me agarrar a essas coisas externas. Nós não podemos nos agarrar, irmãos, à moralidade. Moralidade não salva ninguém. É Cristo, irmãos. É Cristo o seu poder que nos salva. Esse alerta é urgente para que nós não nos enganemos com uma falsa conversão, queridos. O alerta aqui existe, que o apóstolo Paulo dá, porque é possível forjar as consequências sem ter existido realmente as causas. Por último, então, irmãos, no nosso capítulo, no nosso trecho, após o apóstolo Paulo mostrar para esse moralista que ele não está longe do juiz de Deus, pelo contrário, o fato dele verbalmente ou externamente discordar dos que foram alegados no capítulo 1 não faz melhor. Ele também precisa da justiça de Deus que se revela no Evangelho em Cristo. Mas agora ele vai mostrar então o que é esse juízo, que vai vir tanto sobre o moralista, quanto sobre o ímpio que abertamente se opõe à palavra de Deus. Veja, versículo 5 até o versículo 10. Ele diz: mas acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que perseveram em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem
que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então agora, irmãos, o apóstolo Paulo vai falar sobre esse juízo que ele havia anunciado. Ele vai nos dizer três coisas, irmãos. Primeiro, o que é o juízo. Depois, quem será o alvo desse juízo. E terceiro, quem vai ser absolvido desse juízo. Primeiro, quando ele fala do juízo, ele nos diz que o juízo é um dia certo, que está certo de que irá acontecer. Vai ser um dia histórico, factual. Não é imaginário, irmãos, não é psicológico, é factual. Haverá um dia em que Deus julgará os vivos e mortos, e especialmente a Escritura fala que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele veio humilhado na sua primeira vinda para salvar todo aquele que nele crê, mas virá na sua segunda vinda para julgar todo aquele que o desprezou. Ele veio como Salvador na primeira vinda e agora virá como juiz. Ele veio como aquele que batiza com o Espírito, mas agora virá como aquele que vai batizar com fogo. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo quer deixar claro. Esse juízo vai acontecer e é um dia de retribuição. O Senhor vai dar paga a cada um conforme aquilo que ele tiver feito. Agora, quem será o alvo desse juízo? Será o alvo, a tribulação, condenação e juízo e ira virá aos, versículo 8, facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça, e versículo 9, aos homens que fazem o mal. E quem será os que serão absolvidos do juízo? O apóstolo Paulo diz, no versículo 7 e 10, aqueles que perseveram e procuram glória, honra, bondade, procuram fazer o que é bom e agradável ao Senhor. Em suma, irmãos, ele conclui dizendo que nem judeu, nem gentio serão isentos do juízo. Ele pega os dois grupos que resumem toda a humanidade, os judeus e os gentios, e diz que todos eles passarão pelo juízo. Paulo explicará isso então a partir do versículo 11, irmãos. Agora, queridos, nós nos deparamos então com essa explicação do que esse texto está querendo dizer. Nós nos deparamos com uma implicação de tudo isso. É uma implicação, irmãos, que Paulo quer que de fato nós cheguemos a ela. E que ele vai responder também no decorrer da epístola. Pense comigo. Se só será salvo quem fizer o bem e praticar a justiça, só esses que receberão de fato a salvação e estarão livres do juízo, a pergunta é, ou melhor, a pergunta não, a afirmação é: nós estamos em maus lençóis. Nós estamos em seríssimos problemas, irmãos. Isso angustia nossa alma, porque qual de nós pode dizer que no dia do juízo vai falar: Senhor, eu busquei, conforme a tua palavra requer, perfeitamente a tua justiça, a tua glória, eu busquei a honra que pertence ao Senhor. A conclusão que Paulo quer que nós cheguemos é exatamente essa: ninguém estará isento do juízo. Por uma coisa, ele continua. É exatamente esse o ponto, irmãos. Ele não está negando a salvação pela fé apenas, ao falar de retribuição de obras. Pelo contrário, ele quer exatamente exaltar a salvação pela fé. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente esquece de uma coisa. Talvez, como a igreja protestante perdeu a teologia do pacto, ela passou a ter um evangelho um pouco distorcido. Mas a salvação que nós temos em Cristo Jesus é sim pelas obras. Como a gente falou isso? Mas não a minha obra, a sua obra. Pela obra de um, Cristo. Porque Cristo veio fazer, foi cumprir aquilo que Adão não cumpriu. Adão deveria cumprir toda a lei de Deus. Ele não cumpriu, caiu e derrubou toda a humanidade com ele como cabeça pactual da humanidade. Agora Deus estabelece um novo Adão, um segundo cabeça que representa não mais naturalmente a humanidade, mas espiritualmente aqueles que estão unidos a ele pela fé. Esse segundo Adão é que cumpriu e obedeceu em toda a lei. Ele pagou e cumpriu a justiça de Deus. Nós somos salvos pelas obras, sim, mas não pela minha e sua obra. É pelas obras de Cristo. E é confiando nas obras dele, na santidade dele, na justiça dele. A diferença é que o benefício dessa obra não é dada mais pelo fato de eu ser homem como Adão, mas pelo fato de eu estar unido a Cristo pela fé. É por isso que nós dizemos que a salvação é pela fé somente, e não na confiança em suas próprias obras, da sua moral, mas na
confiança das obras de Cristo. O apóstolo Paulo quer deixar isso claro, para mostrar que se você olhar para você mesmo, moralista, você não vai encontrar justiça. Porque só vai ser absolvido no dia do juízo aquele que fizeram o bem perfeitamente. Eu e você não fizemos o bem perfeitamente, mas Deus providenciou um que o fez, um que cumpriu perfeitamente essa justiça, irmãos. Agora também tem uma outra coisa, irmãos. As obras são postas como marca de julgamento, porque os que verdadeiramente creem serão tomados por boas obras. As evidências de que alguém verdadeiramente crê em Cristo é que a sua vida é transformada para a obediência à lei do Senhor, a palavra de Deus. Visto que Ele é quem santifica, Calvino diz, os que previamente resolveu glorificar, Ele igualmente coroará as suas obras, porém, não em uma consideração a algum mérito inerente neles. É uma insensatez concluir que algo possui mérito só porque Ele recompensa. Você que é pai, não sei se você já passou pela situação, você promete a coisa para o seu filho, se seu filho fizer tal coisa, você vai dar aquele pirulito, sei lá, qualquer coisa. E seu filho faz, só que daquele jeito, né? Fez, mas não foi como deveria fazer. Mas ainda assim você vai lá e retribui. Você não está retribuindo por mérito dele, porque as obras dele têm algum poder, um mérito em si mesmo, mas por sua própria bondade e graça e promessa como Pai. A presença ou a ausência da fé salvadora em nossos corações evidencia-se pela presença ou ausência de boas obras de amor em nossas vidas. É por isso que as obras sempre são colocadas como um ponto do julgamento. O apóstolo Paulo diz, e Tiago também, ensinam a mesma coisa, que a fé autêntica e salvadora resultará inevitavelmente em uma vida de santificação e de gratidão a Deus. Por isso, irmãos, diante dessa porção da Escritura Sagrada que nós expomos nessa noite, o nosso coração tem que, de fato, abraçar o único que nos livrará desse juízo. Nós não podemos confiar em nós mesmos. As nossas obras, irmãos, a nossa moral é como um castelo de cartas. Basta tocar, ele cai. Somente uma vida e uma fé fundamentada em Cristo apenas, que é o que o apóstolo Paulo vai argumentar no decorrer da Escritura, da Epístola, é que de fato nos livra do dia do juízo. Portanto, irmãos, não agarre a sua moral, não se agarre às suas obras. Faça como certa vez já citei uma frase do David Dixon, nos últimos momentos da sua morte, ele diz: eu peguei as minhas boas obras e as minhas más obras e coloquei todas elas diante de Cristo e corri para Cristo, porque ele sabia que mesmo as suas boas obras eram imperfeitas e muito mais as suas más obras eram dignas de juízo. Somente Cristo é poderoso para salvar o homem que nele confia e nele crê. Também, querido, até quando você continuará com sua vida de hipócrita? Até quando você sustentará isso? O Senhor te chamando a uma mudança de vida, viver de maneira coerente, não simplesmente moralista, que da boca para fora condena o pecado, mas no fundo, ama o pecado. Diante de tudo isso, irmãos, nem o gentil imoral, nem o moralista, quer judeu, quer gentil, serão salvos se não for por meio de Cristo. Tanto a imoralidade quanto a moralidade sem Cristo são condenados por Deus. Somente o Evangelho é que salva o homem. Não confie, portanto, irmãos, não confiemos em nossas próprias obras. Muitos caíram na caminhada porque se sustentavam em suas próprias pernas. Que nos sustentemos então, irmãos, na força de Cristo, o nosso mediador. Oremos. Deus bendito, tem misericórdia de nós, Senhor. Porque sem dúvida, Pai, qual de nós não nos encaixaríamos nesse homem que Paulo fala? Ó homem que julgas. Todos nós, Senhor, começar de mim, somos rápidos a fazer julgamentos, nos colocando na cadeira de juízes, como se nós fôssemos perfeitos, bons, como somente o Senhor é. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por tal atitude em nosso coração.
tal arrogância, tal obstinação em nos arrependermos dos pecados que o Senhor nos expõe e nos acusa em tua palavra, Senhor. Mas louvado seja também por teu Filho Jesus, que apesar da nossa fraqueza e incapacidade, apesar de muitas vezes a nossa vida ser totalmente inconsistente com o que nós professamos, Senhor, se nós nos agarrarmos a Cristo e buscarmos então nele uma vida coerente, o Senhor nos dá a promessa de que nos salvará e nos absolverá no dia do juízo. Que os nossos olhos então, Senhor, estejam voltados somente para Cristo e não na moral, seja isso, seja aquilo, mas no Cristo, aquele que é Senhor sobre tudo e sobre todos. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.